E, bom, antes de fechar a nossa conversa, queria que você escolhesse, sei que é um desafio difícil, mas de tantas pessoas especiais que passaram na sua trajetória aí como jornalista, Uhum. comunicador, que você escolhesse uma delas como, se não a mais importante, mas é, a mais singular da sua carreira. Como repórter mesmo, mas assim, ligado ao São Paulo ou Pode ser das os dois. redações e tal? Do São Paulo. Pode ser os dois. Tá bom. Pode Não, ser os mas dois. acho que, pô, Mas pode ser ligado a São Paulo também. não, acho que eu vou falar do Rogério, assim, como essa figura. Porque eu acho que boa parte da minha vontade de ser jornalista esportivo nasceu do fato de eu ser São Paulino e de ter. Minhas primeiras memórias de futebol são 97, 98. O Rogério já era o goleiro. E cresci sendo São Paulino, torcendo pro Rogério. Então, tinha lá minha camisetinha vermelha do avião lá, com as nuvens aqui e tal. Tenho guardado até hoje. Ele Clássica. autografou, inclusive. Levei pra ele autografar numa das entrevistas. Isso é uma das coisas que pra mim vai ser surreal, assim. A gente tá com o projeto aqui e tal, tá querendo expandir, né? Chamar todo mundo. Então, eu acho que ver de perto essas figuras, assim, pra mim, vai ser muito bizarro, sabe? Porque, desculpa até te cortar. Imagina. Quando eu sou São Paulino por causa do meu irmão mais velho, do Leandro, ele até me deu, esses dias ele mandou um áudio assim, ele falou assim, que ele viu o primeiro episódio, tinha comentado que tinha saído com ele uma coisa assim, aí ele falou, falar meu nome lá. Leandrão. Aí ele, então, tipo, eu via, ele tentava, assim, sabe, ele tentava ir na frente do CT pra tentar pegar coisa, teve época que eu acho que o Souza autografou alguma coisa Legal. dele, sabe? E aí, esse desejo ficou, assim, tipo, na minha cabeça. Pô, eu preciso. Só que meu pai é corintiano. E eu não, tipo, pô, não tinha com 11 anos, eu não tinha como eu pegar. Eu morava muito longe. Eu nasci no Parque Residencial Cocaia, dentro do Grajaú. O negócio era, tipo, pra eu ir pro CT na Barra Funda, sozinho com 11 anos não dava. Não, Era inviável. Então, tipo, esses jogadores sempre foram muito distantes pra mim. Muito distantes. Então, se um dia eu encontrar o Rogério, encontrar Não, vocês vão encontrar. o Leandro Guerreiro... Qualquer dia tem um deles aqui. Não, Vai ser muito melhor a entrevista, inclusive. Eu vou ficar, tipo, em choque, assim, sabe? Porque os atuais até nem parecem tão distantes pra mim, assim, tipo... É porque a gente vê mais em rede social, Exato. é diferente. Agora, esses caras, eles são, tipo, estrelas na minha cabeça que eu jamais ia poder ver na minha vida, sabe? Tipo, Sim, esses caras são intocáveis, inalcançáveis, exato. E aí você fala isso, tipo, nossa, tem uma camisa do Rogério e ele chegou, autografou, eu acho que eu fico maluco, assim, eu não tenho nem palavras. Eu fiz sabe? várias... Pô, entrevistar o Rogério não é fácil, né? É uma coisa concorrida e ele não fala muitas vezes. Sim, sim. Aí, só que ele gostava muito do lance. Em 2014, ele ainda não sabia se ia aposentar ou não, a gente fez uma entrevista grande com ele. Ele nem tinha ainda anunciado se renovava ou não. E já tinha feito aquela que eu falei do vestiário, que ele tava comendo coxinha e tomando Coca-Cola. Me atendeu muitíssimo bem. Nessa viagem para os Estados Unidos, pô, eu queria muito tirar uma foto com ele, mas tava naquele dilema profissional também, né? Tipo, putz, não vou... Sim. Só que falei, bom, pelo menos eu vou mandar alguma coisa pros meus pais, né? Minha mãe e meu pai amam ele muito. E eu tava com vergonha. Aí no dia que a gente ficou lá 15 dias, no dia que ele deu a entrevista, tava lá todo nervoso, fiz as perguntas e não sei o quê. E na hora que acabou, o Edu Afonso, pô, grande parceiro, virou e falou, Rogério, ele tá com vergonha aqui, mas ele quer tirar uma foto com você. Aí eu falei, putz, ferrou, né? Aí ele, não, vem cá, não sei o quê. Daí tirei foto com ele. E aí eu falei alguma coisa falei, vou mandar pros meus pais, não sei o quê. Daí ele, então faz direito, vamos mandar um vídeo aqui, filma aí. Daí ele mandou um recado pros meus pais. Nossa. E, cara, meus pais ficam vendo até hoje, assim, esse vídeo e tal. Eles, putz, ficaram muito felizes. E aí já fui criando esse vínculo. Ele passou a me tratar muito bem sempre. 2015, aí quando ele foi aposentar de vez, de novo a gente fez uma entrevista grande, porque o Lance foi fundado em 97, então
de 97 a 2015, o Lance só cobriu o Rogério. Tipo, as histórias se cruzavam ali. Uhum. Então a gente fez uma matéria muito legal, foi até a ideia do Lucena. Eu, ele e o Marcito a gente fez. E o Ângelo, que também trabalhou na SPFC TV. Gênio. A gente pegou o arquivo do Lance e foi levando, tipo, páginas ao longo da história. Então, o jornal do primeiro gol no Morumbi, o jornal do primeiro título, várias coisas. E, cara, ele se amarrou, assim. Ele ficou viajando, olhando as páginas. Lembramos de quando ele não quis raspar o cabelo lá na seleção. Eu falei, você lembra quem deu o trote? Ele falou, deve ter sido, sei lá, o Romário, Ronaldo, não sei o que. Eu falei, foi o Zé Roberto dele. Quê? O Zé Roberto tava no Palmeiras, né? Dele, vou lá agora tirar satisfação, não sei o quê. E, pô, construiu uma amizade longe disso. Mas ele gostava de mim e externava isso, assim, da forma em que isso é possível para uma pessoa fechada como ele, né? Beleza. E quando eu fui pro UOL, eu peguei o finalzinho da passagem dele como técnico, a primeira, né? E aí ele saiu. E ele não falava com o Grupo Folha, né? Por causa do Mundial de 2005, se eu não me engano. Ele não falava com a Folha e, consequentemente, não falava com o UOL. E beleza. Tinha lá ninguém do UOL falava com ele nunca. Em 2019, eu tava cobrindo São Paulo. Eu tava num plantão, fim de semana. E precisei cobrir um jogo do Palmeiras no plantão. Fiz o jogo do São Paulo no sábado, no domingo precisei fazer o jogo do Palmeiras. E aí eu falei, cara, eu vou perguntar pra ele se ele toparia me dar uma entrevista, porque eu tava tentando vender a pauta pro UOL de ir pra Fortaleza ver o jogo, fazer o jogo, primeira vez que o São Paulo enfrentaria o Rogério. Eles já estavam curtindo a ideia, mas queriam que eu tentasse a entrevista. E eu falei, nossa, ele não fala com o UOL, né? Mas falei, bom, já que eu acho que ele gostou de mim na época de Lance, não custa tentar. Eu fui lá esse dia, acabou a coletiva dele, eu falei... Aí ele passou assim, me viu, me cumprimentou. Já tinha me visto, na verdade, na chegada. Me cumprimentou. Aí na saída, passou assim. Falei, Rogério, posso te fazer uma pergunta? Falei, se por um acaso eu for pra Fortaleza pra cobrir o jogo e tal, você toparia me dar uma entrevista? Dele, lógico, não sei o que. Falei, mas você sabe que agora eu trabalho no UOL, né? Porque até então eu não tinha falado com ele enquanto repórter do UOL. Daí ele olhou assim e falou... Vai que a gente dá um jeito. Pode falar pra ir, pode falar pra ir. Aí eu falei, cacete, pô, puta feito, né? Sim. Fazia 14 anos que ninguém falava com ele numa exclusiva. E aí fui pra lá, aí fiz esse primeiro jogo lá, Fortaleza e Santa Cruz, na Copa do Nordeste, quando o Romarinho começou a estourar. E aí fiz várias matérias lá, mostrando o dia a dia dele e tal. E aí na sexta-feira, depois do jogo, ele me recebeu lá no CT do Fortaleza. Aí mostrei as coisas que ele tava reformando e tal. E como não ia dar tempo de fazer um ensaio fotográfico, como a galera tinha pensado, porque ele acabou atrasando e ficou pouco tempo de entrevista, falei, vamos usar o tempo que ele vai demorar pra tirar foto das coisas dele aqui no escritório. Então, pô, os bonequinhos dos Beatles lá, prancheta... relógio, apito, o uniforme dele dobradinho com a chuteira no vestiário dele. Pô, ficou um ensaio diferente, sabe? E aí depois a gente só fez algumas fotos mais básicas com ele. Cara, ficou animal. E... o UOL contratou uma frila lá pra fazer as imagens, né? Ela mexeu nos bonequinhos dos Beatles pra fazer a foto. Meu coração subiu, assim. A sorte é que eu tinha tirado uma foto com o celular antes. Que dava pra ver a ordem que tava. E aí eu arrumei. Eu falei, imagina, o cara é mó perfeccionista e tal. Fã das coisas. Mas consegui arrumar. Desculpa, Rogério. Perdão. E aí... Só que aí acabou a corrida a entrevista. E ele falou, bom, à noite eu jogo tênis num clube. Me encontra lá que a gente continua o papo. Aí fui, ele ficou jogando tênis, fiquei lá esperando acabar o jogo. Cara, e isso me rendeu muitas coisas pro especial, porque é um clube tipo com uma muretinha baixa, assim, então as pessoas passeando
Ô, Rogério, não sei o quê. Cara, torcedor do Ceará pedindo pra tirar foto com ele e tal. Caralho, ai, que horror. Então rendeu muito elemento pra minha matéria. Cara, mesmo se eu não tivesse feito a entrevista, daria pra fazer uma matéria legal. Mas eu fiz a entrevista, depois vi ele jogando tênis. Pô, uma puta experiência ver o cara jogando tênis. A matéria bom? começava... Ele tá pesadão, né? Mas que ele ele não é ganhou bom, de um né? moleque novinho lá. Mas ele... A matéria começava com uma descrição do jogo de tênis, assim. Pô, dei uma floreada ali, né? Mas era um especial, era diferente. E aí a gente ficou um tempão conversando. Depois que nem entrou como aspa, como declaratório. Foi mais pra embasar a narrativa. Uhum. E aí, pô, ele ainda falou assim, onde você tá hospedado? Deixa que eu te dou uma carona. Eu falei, não, beleza. Que isso? Aí eu tinha desmaiado. Eu tinha que chamar E uma aí, ambulância. na hora de ir embora, ele falou, peraí, seu pai é São Paulino, né? Eu falei, Então, agora fala pra ele torcer pro Fortaleza. Daí ele me deu uma pola do Fortaleza ali. Eu falei, pô, agradeci pra caramba. E depois teve o jogo e tal. Fiz uma matéria especificamente sobre o jogo. Fiquei o tempo inteiro olhando pra ele. Ele chorou, né, na hora das homenagens às torcidas e tal. E ele foi super legal também. Eu tô falando essas coisas, né? Se eu ainda fosse repórter, não seria legal, porque, né, eu tô revelando aqui minha aproximação com a... Mas não sou mais, tá? Agora é só amigo pessoal do não, Rogério. Não sou, imagina. Não vou me vangloriar dessas coisas também, né? Não vou Joga ocupar tênis lugar... com ele toda Não, semana. Não vou ocupar um lugar que não é meu. Não vou mentir nada. Nunca mais falei com ele, inclusive. Uma pena. Gostaria. E continuo tendo como um dos meus maiores ídolos e fiquei muito feliz de não ter me decepcionado nessa relação profissional, né? E aí ele agradeceu a matéria, falou que se emocionou com o texto. Falei, pô, ganhei minha carreira aqui, né? E depois, quando saiu o especial mesmo, né? Contando como era a vida dele lá em Fortaleza, ele também achou legal, me mandou. Eu sei que isso não significa nada, era uma matéria positiva, ele tava ali... Fica muito. Não, Exato. tipo assim, jornalisticamente até ruim, em tese, né? Os mais conservadores vão falar que jornalista só tem que dar porrada, mas como eu falei no começo, nunca foi meu estilo. Sempre gostei de contar a história. E quando você conta uma história e o cara que é o personagem da história se emociona e fica feliz, pô, pra mim foi demais. E agora, quando eu fui, né, junto com o André, né, lá no Media Day, ele me viu e falou, ô garoto, você é aqui? Eu falei, não conversamos muito, tal, de novo, não sou amigo, nada disso. Não estou aqui falando que eu sou super amigo do Rogério, nada. Zero, não tenho contato. Mas só você fez a pergunta, eu me estendi, mas acho que é a figura que mais me marca no todo da minha relação com o futebol, com o São Paulo e também com o jornalismo. E acho que quem chegou mais perto, assim, também foi o Kaká, porque eu era muito cacazete quando criança, comprava chuteira igual do Kaká, e usava camisa 8 por causa do Kaká, e, né, acho que o meu maior furo de reportagem foi a contratação do Kaká. E também, depois já fazia anos que ele tinha saído, se aposentou, acho que antes dele se aposentar até. Eu fui numa pauta do Nescau, no ginásio do Morumbi, aí teve um momento ali de entrevistas, daí a assessora, uma das ex-assessoras do São Paulo foi apresentar, né? Ô, Kaká, esse aqui é o Bruno, ele aí. Não, esse aqui eu conheço. Aí eu falei, caralho. Que isso? São coisas que, tipo assim, pô, Marcam, eu né? nunca ia imaginar na vida. Então, acho que são essas duas figuras, mas Rogério, Kaká... e aí Se depois um dia o eu resto. passo por isso, tipo, a gente tá andando assim, aí do nada tromba, sei lá, o Kaká da vida. Aí vai conversar com ele e fala, não, esses dois eu sei do Morumba Cast? Nossa, Relaxa, Verão, isso aí eu fico igual, Ué, eu um fico igual dia- o Paulão. Eu fico igual o Paulão. Vai Não, desmaiar. Igual falando. O dia depois dele vir aqui primeiro, até que... não, Vai, sim, velho. sim, Ó, sim. Pé quente aqui, vamos... Pé quente nos jogos em casa, tá? Os jogos fora de Tá em casa. casa, fora, aqui tá em casa. Aqui o Morumbi tá razoavelmente perto do Morumbi.